Rapaziada do canal BR pelo Mundo, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite aí, galera. Tô chegando aqui próximo ao local de vacinação. Seria um dia D, você não precisa de marcar nada, basta vir para a fila aqui com o seu número, como se fosse o número do SUS, mas aqui é o número do NHS, tá? E aí você acaba se vacinando, mas olha só o tamanho da fila, gente. Nossa senhora, tô até assustado. Olha, vocês estão tendo noção do tamanho da fila, como é que tá? Olha assim, olha bem. Vou até ali na frente filmar pra vocês, tá? Olha o tamanho da fila para se vacinar, sem precisar de fazer booking, nada disso, ó. Tá vendo? Vamos filmar um pouquinho, né? Registrar isso também. Isso daqui, gente, é uma loja de bicicleta, tá? É como se fosse um outlet de bicicleta. Olha bem, gente. O local de vacinação é aquele lá, azul, lá na frente, tá vendo? E olha só o tamanho dessa fila. Rapaz, vamos registrar, né, também, né? Ó, começa aqui e vai indo até lá na frente. E lá dentro ele tá lotado também, né? Bom, gente, aqui eu tô na fila, tá? Eu entrei na fila, tô aqui esperando. E vamos ver o que vai dar aí. Aqui é o portão de entrada, tá vendo? Ó, tem as pessoas aqui organizando, pegando os dados das pessoas assim só por alto mesmo. Mas eles vão checar mesmo, lá dentro. Aqui eu tô na fila já aqui pelo lado de dentro, tá vendo? A galera, todo mundo organizado, fazendo fila indiana. E aí daqui a gente já vai direto para os locais de vacinação e acredito que não vai demorar. E aqui, gente, eu já tô pro lado de dentro aqui, tá? E aqui é o local de vacinação, tá vendo aí? A galera aí, ó, todo mundo aí responsável, os enfermeiros, pessoas que aplicam a injeção, a vacina, né, no caso. Bom, é isso aí, rapaziada, ó, consegui vacinar, tá? Tem 28 dias que eu tomei minha primeira vacina. E aí aconteceu esse dia D aqui que vacina todo mundo, tá? Aí vim aqui. Peguei, só apresentei meu número aqui como se fosse o número do SUS, o número do NHS. E agora estou vacinado já, a segunda dose já da Pfizer, tá? Graças a Deus consegui com 28 dias me vacinar. E é isso, ó. É sempre muito sinalizado, só que nesse caso aqui já era um centro de vacinação já do local aqui, tá vendo? Tá vendo? Lá é o estádio de Wembley. E se vocês continuarem reto para lá, vocês vão sair em Wembley Central, Wembley Park, Wembley Station. Vocês já viram esse vídeo aqui já, porque eu passei por aqui de bicicleta, se não me engano, elétrica, e filmei para vocês. E é esse que é o negócio, ó. Aqui já está vacinando acima de 21 anos, se eu não me engano. E tá tudo bem, graças a Deus. Pessoal, apesar de estar aumentando o número de infectados, as coisas estão piorando um pouquinho, né? Vamos dizer assim. Mas tá dando para ir, né? Tá dando para ir devagarzinho sempre. A vacinação tá correndo a ritmo bem acelerado, porque é um país que deu prioridade à vacina assim que todo mundo fala que o Brasil está atrasado. O Brasil não está atrasado. O Brasil simplesmente ele começou a vacinar junto com a Inglaterra, por exemplo. A Inglaterra foi o primeiro país a vacinar o pessoal, mas só que o que acontece? Tinha muitos rumores de que a vacina não funcionaria, de que não teria insumo para todo mundo, entendeu? Então esse pessoal que fica falando que o Brasil está atrasado é porque gosta mesmo de criticar tudo, entendeu? O brasileiro se tornou um povo que agora é insuportável, até falar
de coisas tão simples como saúde, entendeu? A verdade, gente, é que não é fácil vacinar 200 milhões de pessoas. Eles têm a favor deles aqui o território deles, que é pequeno, mais fácil de gerir, né? A gestão desse espaço aqui, porra, você com 10 horas andando de carro em linha reta aqui, você consegue chegar com os insumos em quase todos os lugares do país. E vai fazer isso no Brasil, por exemplo. Como é que você consegue? Você consegue sair, por exemplo, do Rio Grande do Sul e ir até o Amazonas em um dia? Não consegue, cara. Então tem que entender que as coisas não funcionam do mesmo jeito para todos os lugares, não, entendeu? E outra coisa também, eu sempre digo isso: cobrar de uma autoridade, ou de um político, ou de alguém, ou de um médico, ou de um ministro, entendeu? É muito fácil. Agora, fazer a sua parte você faz? Esse que é o negócio. Você faz a sua parte? Porque dia e noite você vive aí vendo os noticiários aí, gente fazendo festa escondida, gente indo pra praia, gente reclamando que o comércio tem que abrir. E aí é o seguinte: todo mundo tem sua razão, desde que não ultrapasse os limites, né? Então, você que tá aí na praia, tirando fotinha com cervejinha na mão, com o corpinho sarado, você tá obedecendo às regras de restrição do seu local? Você tem evitado contato com outras pessoas para justamente não espalhar o vírus? Então é aquele negócio, cara, não vamos ser hipócritas ao ponto de ficar só criticando, não, entendeu? Vocês têm que entender que é um problema sanitário, um problema sério, é um problema que existe no mundo atualmente. Não foi o primeiro problema que aconteceu desse nível no mundo. Por exemplo, a varíola mesmo é um exemplo disso. Tem mais ou menos uns 40, 50 anos que a varíola foi extinta, está praticamente erradicada. Mas olha, a varíola mais de 5.000 anos. Teve mortes aí de pessoas pelo mundo inteiro. Só nos dados que eu andei lendo a respeito dos últimos 100 anos, a varíola matou mais de 300 milhões de pessoas. Entendeu? Isso não é uma coisa que acontece só assim, esporadicamente, por causa que só fala da gripe espanhola, mas não. Tem vários outros vírus aí. Por exemplo, o ebola mesmo. O ebola foi um vírus terrível lá na África, que praticamente matou milhares de pessoas. Então, gente, vamos se conscientizar de que o vírus está aí e a gente tem que correr atrás aí de tentar não espalhar esse vírus mais ainda, tá? E tentar fazer a nossa parte, tá bom? Fique com Deus. Se inscreve, curte, compartilha, comenta, indica o vídeo para alguém aí que tem interesse nesse tipo de vídeo. E como eu sempre digo para vocês, sejam felizes. Tchau, tchau.